Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos começando mais um programa Mulheres de Fé. O programa Mulheres de Fé vai ao ar todas as segundas e terças-feiras e dá continuidade com o programa Palavras da Fé, que vai ao ar às quartas, quintas e sextas-feiras. Portanto, meu amigo, minha amiga, você é um privilegiado de receber na sua casa, todos os dias, durante toda a semana, a palavra do Evangelho da salvação de Deus. Então, eu quero convidar você a nos acompanhar. Este período que nós estamos na TV tem sido uma bênção para nossas vidas e eu creio que para você também. Estamos iniciando o 7º ano de pregação do Evangelho através dos canais desta TV. Mais de 600 ministrações já foram ao ar. E com certeza, alguma delas tocou ao teu coração. E eu rendo louvor e graças a Deus pela tua vida, por você que vem nos acompanhando, por você que quando nos encontra, nos abraça e nos diz alguma palavra de incentivo. Claro que a glória e a honra é para o Senhor, mas nós nos alegramos por você ser nosso ouvinte, ou seja, ser um telespectador do programa Mulheres e Palavras de Fé. E agora eu quero convidar você para, junto conosco, fazermos uma oração de agradecimentos a Deus. Agradecer ao nosso Senhor, ao nosso Salvador Jesus Cristo, pelo privilégio de estarmos aqui, porque amanhecemos um dia, respiramos a vida que Ele nos deu. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos por este dia. Amém. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas e pelas vidas dos nossos telespectadores. Amém. Pai, que a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia os assista todos os dias da sua vida. E que nada venha os faltar, mas que o Senhor os conserve em paz e santidade, em paz e alegria, em paz e em prosperidade, em nome de Jesus. Amém. E nestes 7 anos, este programa no ar, nós queremos agradecer aos nossos colaboradores, ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, e à TV Maceió, na pessoa do empresário Paulo Cajueiro e sua família. Que Deus os recompense. Em nome de Jesus. Amém. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. E dando continuidade ao programa Mulheres de Fé, hoje nós estamos fazendo o mês apóstolo, estamos com a presença aqui da nossa amada irmã Rosana Lira, essa mestra da Palavra de Deus, que tem nos honrado com a sua presença. E o tema que nós vamos ministrar hoje é o mesmo tema que nós vamos ministrando desde o início do ano, conhecendo a Deus e seus atributos. E eu queria convidar você
a prestar atenção, a não desligar, a continuar sintonizado conosco, porque com certeza muitas revelações chegarão hoje ao seu conhecimento. Deus está aqui. O Espírito Santo, Ele é o provedor, Ele é o instrutor desta palavra. E Ele tem interesse de que você conheça exatamente quem é Deus. E eu queria que você saudasse as pessoas. Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um programa. Eu tenho certeza que coisas serão acrescentadas hoje, né, com relação ao caráter de Deus. A gente vai falar dos atributos dele, e os atributos dele estão embutidos no caráter dele, em quem Deus é. E eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Então, seja muito bem-vindo a esse programa, a essa exposição da palavra de Deus para você. E eu creio que o que você vai aprender aqui hoje, você vai passar para outras pessoas, porque nós vamos hoje desmistificar algumas coisas a respeito do Deus Todo-Poderoso, porque tem um Deus criado por homens e um Deus da Bíblia. Então, nós vamos fazer algumas diferenças hoje, né? E eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Não é isso, Silvia? Pois é, Rosana e telespectadores. Nós temos visto que há muitos deuses. A gente sabe disso, que existe muita denominação de deuses. Isso não é de hoje, desde a antiguidade, né? Nós sabemos da mitologia grega, de quantos deuses eles tinham, não é? Não só os gregos, mas os egípcios. E em todo lugar, em toda cultura, existem inúmeros deuses. Mas nós queremos dizer para você nessa tarde, e assegurar pela palavra de Deus, que só existe um Deus. Um Deus verdadeiro. Todos os demais fazem parte da mitologia. Ou seja, são mitos, não são deuses verdadeiros. E eu queria chamar a sua atenção para uma história muito conhecida. Todos nós já vimos falar sobre o Êxodo, ou sobre o momento em que Deus falou com Moisés para libertar o seu povo que estava escravo no Egito. E quando Moisés falou com Deus, ali naquela sarça ardente, Deus deu essa ordem para ele libertar o povo. Ele disse: eu vou em nome de quem? Quem é que eu vou dizer lá para Faraó que me mandou? Ele ficou preocupado. Até porque no Egito tinha vários deuses, né? E ele ia como? Dizer quem foi que mandou tirar aquele povo do Egito? Então ele ficou preocupado. E uma resposta lindíssima, uma resposta inusitada, nós vamos ver nesta tarde o que foi que Deus disse. Então, em Êxodo, no capítulo 3 e o versículo 14, disse Deus a Moisés, essa foi a resposta de Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Que resposta, né? Deus disse: eu sou o que sou. E você pode perguntar: mas eu sou? Sempre tem uma pergunta que vem acompanhando, não é? Eu sou quem? A resposta de Deus: eu sou o que sou. Ou seja, não existe outro além de mim. Eu sou suficiente. Então é desse Deus, o todo suficiente, o grande eu sou, que nós vamos falar nesta tarde. Nós vamos estudar a respeito desse Deus. Nosso Deus, ou o grande Deus, o Criador do universo, ele não tem facetas, ele não tem rosto, ele não tem cara, porque ele é o Espírito. Amém. E a Bíblia diz, Jesus disse que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então não precisamos de nada material para dar nome de Deus, mas sim venerar, adorar aquele grande eu sou, que no nosso vocabulário não tem definições. É muito pobre a nossa língua para definir quem Deus é, a grandiosidade de Deus.
E o que me chama muita atenção, Rosana, é o que está escrito lá em Jeremias, no capítulo 29, quando Deus, e o versículo 14, quando Deus diz assim, apesar dessa grandiosidade de Deus, desse poder tão imensurável, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus lindo, né? Isso. E ainda diz mais: serei achado de vós, diz o Senhor. Ele quer que nós o busquemos. E Ele se faz presente em nós. Com certeza. Que maravilha. Então vamos continuar falando desse lindo Deus, desse maravilhoso Deus. E eu passo a palavra para você. Então, eu tive a oportunidade de conversar com uma professora do hebraico. Nós sabemos que a Bíblia, na Antiga Aliança, foi escrita no hebraico, né, no original, e no Novo, no grego. E eu conversando com ela, ela disse que essa frase no hebraico, eu sou o que sou, se pronuncia assim. Ela até escreveu na minha Bíblia, é Irier, Aser, Irier, no hebraico, que quer dizer, eu serei o que serei. Então, quando Moisés está com medo de ir, Deus diz para Moisés, Moisés, vai lá, eu serei para ti o que serei, o que você precisar que eu seja para você, eu serei. Então, se você precisar que eu seja o seu livramento, eu vou ser seu livramento. Se você precisar que eu seja o teu protetor, eu serei. Se você precisar que eu seja o mantenedor, o supridor, o que você precisar que eu seja, eu serei para você. E é muito interessante, esse eu sou é muito forte, porque a gente sabe que Deus não foi somente naquele tempo. Ele não será na eternidade. Ele é o que é. Ele é. Quando ele diz eu sou o que sou, é porque hoje ele pode ser para você. A mesma coisa que ele foi para Moisés há anos atrás. Ele pode ser para você hoje. O que ele foi para José, o que ele foi para todos aqueles que estão registrados na Bíblia, que tiveram um braço forte, levantando. Porque como a Bíblia diz, Deus não apaga o pavio que fumega nem pisa a cana quebrada. Ele é aquele que nos ergue, porque Ele é esse paizão que nós precisamos de todas as horas. Isso é um caráter maravilhoso. Glória, né? a Deus. E o que muito me admira e me fascina é que mesmo Deus se revelando, né, como diz lá em Hebreus, isso, que Deus teve muitas maneiras de falar com as pessoas. Nesses últimos tempos, Ele se revelou através de Jesus. Do seu Filho Jesus. E Ele um dia disse, eu vou descer à terra. Eu vou interagir com o meu povo. E Ele veio na pessoa de Jesus Cristo. É tanto que lá em João, no capítulo 15... Aliás, no capítulo 14, eu vou ler alguma coisa rapidinho para vocês entenderem como o Senhor Jesus revelou o Pai. Ele veio, esteve aqui com os seus discípulos, com as pessoas, milhares de seguidores seguiam a Jesus. E Ele escolheu, para fazer a sua obra aqui na terra, Ele escolheu 12 apóstolos e muitos discípulos que o acompanhavam. E Ele conviveu com esses 12 apóstolos. E eles estavam já chegando perto de ir embora. E um dia Ele teve uma conversa com os seus discípulos. E dizendo que Ele ia partir. Que Ele ia voltar para o céu. E o que acontece é que quando Ele disse que estava indo para o céu, aí perguntaram, Ele disse, vós sabeis para onde eu vou? Aí um dos discípulos disse, não sabemos para onde o Senhor vai. Olha aqui, no capítulo 14, e o versículo, a partir do versículo 3, aliás, do primeiro, diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu fui vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor,
não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, aqui Jesus está mostrando que Deus se revelou ao mundo através dele. Quem visse Jesus, quem estivesse vendo Jesus, estava vendo o Pai. E então aquele povo, aqueles discípulos, como no caso Tomé, já tinha convivido muito tempo com Jesus. Passados 3 anos evangelizando, pregando, andando, acompanhando Jesus, e ainda não conhecia verdadeiramente quem era Deus. Foi quando Jesus disse: se você tivesse me conhecido, você conheceria Deus. Aí eu pergunto, quantas pessoas falam em Deus? Quantas pessoas têm religiões? Quantas pessoas pensam que conhecem a Deus? Mas, na verdade, talvez esteja como Tomé, andando até seguindo a Deus, lendo a palavra, mas não conhece verdadeiramente quem é Deus, quem é o poderoso Deus, o grande El Shaddai, o grande eu sou. E para falar um pouco do caráter de Deus, está aqui a irmã Rosana. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, é porque é tão... Às vezes as pessoas têm informações de Deus, né? Como há 15 dias atrás, eu estava falando da bondade de Deus. A bondade de Deus é um atributo do caráter dele, né? Ele é muito bom. E eu estava falando da bondade de Deus e uma pessoa me abordou dizendo assim: mas não cai, a Bíblia diz que não cai uma folha, né, de uma árvore se Deus não permitir. Ela estava falando no sentido de que eu estava se ensinando que Deus era bom, mas se algo ruim acontece é porque Deus permite, porque uma folha não cai sem que Ele permita. E eu achei interessante que ela diz assim: a Bíblia diz isso. E você sabe que não existe esse versículo na Bíblia, que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Não existe isso na Bíblia. Não está na Bíblia. Então, o que é que eu entendo? É que as pessoas têm informações a respeito de Deus que outras pessoas passaram, mas que elas não têm o cuidado de checar na palavra de Deus se aquilo é verdade. E aí você começa a ter informações de um Deus criado, né? E a gente sabe que o Deus da Bíblia, ele é autoexistente, ele não foi criado por ninguém, não é assim? E aí, quando ela falou isso, eu comecei a lembrar, e o Senhor falou comigo, né? Que uma coisa é você ter informações de alguém, outra coisa é você conhecer alguém. Quer ver um exemplo? Você pode ter informações, por exemplo, de Neymar. Neymar é um jogador de futebol. Se eu perguntar, você sabe quem é Neymar? Você vai dizer, sei. Talvez você conheça a idade, a altura, né? Quantos gols ele já fez, onde ele joga, até quanto ele ganha. São informações, mas eu pergunto, você conhece ele? Porque ter informação de alguém não significa conhecê-lo. Porque a gente só conhece alguém na intimidade. Eu, para conhecer Neymar, eu teria que viver dentro da casa dele. Um bom tempo, ter intimidade suficiente para dizer, agora eu conheço, né? Então, Deus é exatamente assim. Existem muitas informações a respeito do caráter de Deus que não condiz com o que a Bíblia fala a respeito dele. Silvia está falando de um Deus, né, maravilhoso, extraordinário, um Deus que às vezes as pessoas confundem a soberania de Deus, né? Porque é um atributo dele, ele é soberano, sim, ele é soberano. E às vezes as pessoas acham que porque Deus é soberano, ele pode fazer o que quer, na hora que ele quiser, porque ele é soberano. Isso. E eu quero te dizer que porque ele é Deus e é soberano, ele não pode fazer algumas coisas que vá de encontro ao caráter dele. Então ele não pode ser ruim, né? Ele não pode mentir. Por quê? Porque ele é Deus. E se ele fizer alguma coisa que fuja de um caráter, de uma moral, ele deixa de ser Deus. E ele nunca vai deixar de ser Deus. Ele é o grande eu sou. Então eu quero te dizer, te incentivar. Nós vamos ter até um programa, né, o próximo, falando um pouco mais
detalhado a respeito do caráter de Deus, Deus da Bíblia. E seria muito interessante que você não perdesse esse programa, porque quando eu comecei a conhecer sobre o caráter de Deus na Bíblia, eu fiquei chocada, né, a respeito de algumas coisas que eu ouvi. Né? Eu fui ensinada a respeito de um Deus que eu acredito que você vai estar no mesmo nível que eu estava antes de conhecer Bíblia, né? É que assim, tudo tá bom, graças a Deus. Então tá ruim, se conforme, porque tudo é do jeito que Deus quer. Então o Deus que me ensinaram foi um Deus que ele era responsável pelo bom e pelo ruim, né? E eu acredito que quando Jesus chegou na Terra, né? Que Jesus veio exatamente, como o Silvio acabou de ler aqui em João 14, revelar quem era Deus, porque quando você começa a estudar a Bíblia, você vê que a revelação de Deus é progressiva. Você conhece um Deus na Antiga Aliança, mas quando chega na Nova Aliança, Jesus vem nos revelar um caráter de um Pai. Então, na Antiga Aliança, o povo não conhecia um Pai, conhecia um Deus distante. Mas na Nova Aliança, Jesus veio mostrar um caráter de um Pai que nos ama. Não é verdade? E que quer seus filhos perto. Perto, exatamente. E aí o que acontece? Com essa revelação do caráter de Pai, até as pessoas que estão próximas de Jesus ficam chocadas quando Jesus diz o meu Pai. E as pessoas começam a ficar chocadas, dizer, mas como é que ele se faz filho de um Deus? Sabe aquele Deus inatingível, não é assim? E foi um dos motivos pelo qual o crucificaram. Ele morreu, exatamente. Ele se intitula filho de Deus. Como se fosse algo que ninguém fosse capaz de ser filho de Deus. E tudo que o Senhor veio fazer foi exatamente isso. Para perto do Pai. Nós fomos recriados, não é? Exatamente. Nascemos de novo da palavra e justamente por Jesus Cristo. Exatamente. Qual pai que quer ter seus filhos distantes? E o próprio Jesus, ele falou tanto isso, né? Qual é o pai que o filho pede um pão e esse pai dá uma pedra? Qual é o pai que o filho pede algo e ele dá uma serpente? Não foi? Aí Jesus ainda diz assim, vocês sabem dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o seu Pai Celestial. Falando da bondade de Deus, né? Como Deus é bom. E a gente sabe que uma pessoa não pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. É como um pé de manga não pode dar limão. Jamais. Como ele mesmo falou, de uma fonte de água doce não pode jorrar amarga. Não é assim? E assim a gente percebe que Jesus veio exatamente fazer isso. Revelar essa bondade, né? E revelar exatamente quem Deus é, como Silvia leu, que ele disse para Filipe, né? Como Filipe disse, mostra-nos o Pai. E ele disse, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então a gente percebe que tudo que Jesus fez foi para mostrar. E aí as pessoas ficaram tão chocadas com o caráter de Deus que Jesus veio trazer, que a Bíblia diz em João que ele veio para os seus, que eram os judeus, e os seus não o receberam. Por que os judeus não receberam Jesus? Porque ele era bom demais para ser Deus. Porque na cabeça deles, Deus era aquele que estava zangado, que estava pronto para punir, para castigar. E Jesus veio mostrar que o caráter de Deus não é esse, né? Ele era a própria bondade de Deus aqui na terra, ao ponto de Jesus dizer, se não creres, né, em mim pelo que eu digo, crede pelo menos pelos sinais. Em outras palavras, veja o que eu faço. Os sinais que eu faço. Se você não pode crer que Deus é bom porque eu estou dizendo, então veja que ele é bom pelo que eu faço. E o que é que ele fez? Andou por toda a terra, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então foi isso que Jesus disse, se você não crê que Deus é bom pelo que eu estou falando, então olhe para o que eu faço e creia pelo menos pelas obras que eu faço. Isso, que coisa tremenda. As virtudes, isso. Pelos sinais, né? Pelo que ele está liberando, pelo multiplicar dos pães, pelas curas, pelas ressurreições, né? Meu Deus, que Deus maravilhoso. E eu acredito que
se nós escutássemos, se atentássemos para o que a palavra de Deus diz, muita gente não estava perecendo. Não. Porque o profeta Oséias, já naquele tempo, Deus disse através dele no capítulo 4, verso 6, meu povo pereceu por falta de conhecimento. Exatamente. E tem muita gente perecendo. Exatamente. Se resignando com fatalidades, com coisas que acontecem na vida, até doenças sérias, e achando que é Deus que passou aquilo. Então, eu estou debaixo da vontade de Deus quando Ele quiser, se Ele quiser. Mas qual é o pai que não quer curar seu filho? Qual é o pai que não quer ver seu filho bem? Qual é o pai que quer ver seu filho na miséria? Não, isso não é o caráter do nosso Pai, do nosso Deus. É verdade. Precisamos conhecer Deus, como Deus realmente é. É. Precisamos sair desses ensinos, como Rosana falou. Que nos passaram informações errôneas a respeito de Deus. Por falta de conhecimento da palavra de Deus. E Jesus disse lá em João 5,39, examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Quer conhecer Deus? Quer conhecer Jesus? Examine as Escrituras, porque sem ser através do estudo da palavra, da biografia de Deus, nós não conhecemos. E somos tendentes, ficaremos tendentes a ficar distante dele, porque só nos aproximamos daquele que nós conhecemos, não é verdade? E nesta tarde, nosso apelo é para que você procure conhecer a Deus mais de perto. Busque a Deus através da palavra dele. Examine as Escrituras, descubra que Deus não está distante. Não é isso, Rosana? E às vezes as pessoas ficam pensando assim, quem pode conhecer a Deus? E muitas pessoas, mas Deus é um mistério, né? E eu vou dizer uma coisa para você, tem um versículo aqui que eu gostaria de ler, lá em Provérbios, Salomão, né, falando, Jesus até elogiou a sabedoria que esse homem teve. E Salomão diz assim, em Provérbios no capítulo 2, no verso 1, ele diz, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atenta à sabedoria o teu ouvido e para inclinar o teu coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Se buscares sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares. Aí ele diz assim, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então o Salomão está querendo dizer que o conhecimento de Deus está disponível para mim e para você. Você percebe que está disponível o que requer de mim? Uma demanda. Olha o que ele diz. Se você buscar, se você inclinar o ouvido, se você pedir entendimento, se você quiser, em outras palavras, é algo que está bem disponível. Verdade. Mas quem tem que ir buscar sou eu. Esse copo de água está aqui bem disponível. Mas se eu não pegar e usufruir, eu jamais vou desfrutar. Não é verdade? Então, o conhecimento de Deus está disponível. Aonde, Rosana? Na Bíblia. Rosana, mas eu leio, não entendo nada. Sabe que existem lugares específicos para ensinar. A gente tem centro de treinamento, tem igrejas, tem escolas dominicais. Existem pessoas capacitadas por Deus que estudam a Bíblia para poder tirar, né, as suas dúvidas, para estender uma mão para você. E eu vou te dizer uma coisa, nós estamos num tempo onde o conhecimento está tão de tudo, gente, tudo você tem conhecimento. A gente vê crianças hoje tendo conhecimento de coisa que nem devia. Então o conhecimento está disponível, gente. E sabe que por falta de conhecimento tem gente ainda achando que Deus mata, que Deus coloca doença, que Deus dá fome. Não, Deus é responsável. As pessoas estão procurando alguém para culpar. E infelizmente o culpado tem sido Deus, de fome, de doença, de morte. E eu quero, para até concluir essa parte aqui, não é? Fazendo uma pergunta, eu quero que você medite. O mundo está cheio de doença.
O mundo está cheio de epidemia, o mundo está cheio de calamidade. Agora estamos vendo essa doença, essa pandemia horrível. Exatamente. Da China, né? Coronavírus, o nome aí. Então o mundo está cheio de morte, o mundo está cheio de fome. Eu pergunto a você, se Deus usasse isso para ensinar alguém alguma coisa, porque alguns acham que Deus está ensinando, o mundo estaria perfeito. É verdade. Não é verdade? É verdade. Porque é só o que tem no mundo. Aí eu pergunto para você, o mundo está perfeito? Se não está, é porque Deus não usa miséria, nem calamidade para ensinar nada a ninguém. O que Deus usa para nos ensinar chama-se Bíblia Sagrada. E é em cima desse conhecimento, do que a Bíblia diz a respeito dele e do caráter dele, que nós vamos ter o nosso próximo programa. Com certeza. E eu gostaria muito de tomar aquela palavra que você disse, o mundo está cheio de conhecimento. E as pessoas buscam conhecimento, mas buscam conhecimento justamente para uma vida que é passageira, para uma vida terrena, que vai ter um fim. Não temos nada contra a buscar conhecimentos. Verdade. Isso é muito bom estudar, é muito bom ter sua formação. Mas, gente, tudo isso vai passar. Conhecimento natural, né, Silvia? É um conhecimento que vai ficar aqui. Vai. Mas nós precisamos ter conhecimento de quem nós somos e quem nós servimos e para onde vamos. Na vida eterna. Porque foi o que Jesus disse, não é? Examinar as escrituras, que são elas que de mim testificam. Cuidar por ela ter a vida eterna. Isso. Então, como é que você vai ou eu vamos ir para um lugar que nós não conhecemos? Aí, como disse, não sabemos o caminho, disse Filipe, não sabemos o caminho, só que Jesus ao tempo todo estava ali, falando com ele, quem ele era, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, se quisermos, temos uma eternidade com Deus, precisamos estudar a palavra de Deus, conhecer os ensinamentos de Deus. Só esta palavra nos conduz o caminho que leva a Deus. Amém. Porque esta palavra, a Bíblia Sagrada, é a palavra eterna. de Deus. E eterna. E eterna. Então, meu caro amigo, minha amiga, você que nos assiste sempre e nos deu a honra de estar aí nos assistindo nesta tarde, não esqueça, Deus é o Deus autossuficiente. Não existe explicação para Deus. É como diz uma música, ninguém explica a Deus. É, isso aí. Mas Ele se faz conhecido de nós, através da palavra de Deus. Então vamos continuar estudando na próxima semana, mas a respeito desse Deus tão maravilhoso, dos seus atributos, do seu caráter. Amém. E eu quero agora, nesse momento, fazer o intervalo e voltarei daqui a pouco para finalizar o programa. Nos aguarde. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé. Nesta tarde fizemos o programa Mês Após, já estamos finalizando. Isso. E mais uma vez queremos agradecer a sua companhia. E neste momento eu convido Rosana para fazer as considerações finais e terminar com a oração conosco. E eu desde já, te agradeço. Ok, então, gente, busquem o conhecimento de Deus, né? Essa palavra, ela é eterna. Jesus disse, tudo vai passar.
tudo que os seus olhos conseguem ver, tudo na nossa vida vai passar. Mas o próprio Jesus disse, essa palavra é eterna. Então vale a pena investir naquilo que nunca vai passar, naquilo que vai nos acompanhar para a eternidade. Então conheça mais de Deus, conheça mais da Bíblia, conheça mais do caráter do seu Pai e você vai ver que sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque quando a gente conhece, a gente confia. Só se confia em quem conhece, não é verdade? Se eu chegar diante de você hoje na sua casa, eu tenho certeza que você não vai, né, me hospedar. Não, entre, coma, sente na minha mesa, leve esse dinheiro para fulano. Você não vai fazer isso, porque a gente só confia em quem conhece. E eu quero te dizer que se você conhecer mais de Deus, você vai confiar mais dele para todas as áreas da sua vida, tá bom? Então eu quero orar com você e eu creio que essa oração vai atravessar esse monitor dessa televisão e essa unção vai chegar aí e vai verdadeiramente ser luz para a sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Amém. E eu creio que essas pessoas que estavam aqui agora expostos às verdades da tua palavra, luz chegou, um despertar de te conhecer, uma fome e uma sede da palavra de Deus. Amém. E do próprio Deus, amém, do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso amigo Espírito Santo. Amém. E eu creio, Pai, nessas palavras ecoando nos ouvidos deles e que verdadeiramente eles venham a te conhecer como verdadeiramente o Senhor é, um Pai de amor, um Pai bondoso, um Pai que nos ama incondicionalmente e que sempre está com a mão estendida, um braço forte para nos erguer e nos abençoar. E eu declaro essas pessoas, Pai, que estão nos ouvindo agora, recebendo o refrigério que elas precisam. Amém. E o consolo que só o Teu Espírito Santo pode dar e o conforto também. Amém. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nos aguarde até a próxima semana, onde vamos dar continuidade com esse assunto tão maravilhoso.